Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Conexão Educação. Eu sou o professor de História Tomás Caetano. Tenho uma pele parda, possuo uma baixa estatura de 1,55 m e um cabelo preto curto, sem barba. E hoje estou vestindo uma calça jeans com uma camisa social de mangas compridas e sapato. Hoje, a aula será sobre o apogeu e a decadência do capitalismo nos países ocidentais em um contexto que nos remete à primeira metade do século XX. A partir da competência 1, que almeja analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial, em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos de fontes de natureza científica. Em sintonia com a habilidade 3 da competência 1, que tem o objetivo de identificar e analisar as relações que demonstram ao estudante como o evento histórico da Primeira Guerra Mundial caracterizou para a sociedade humana do século XX essas perspectivas de instabilidades, frutos de um contexto socioeconômico desintegrado com a realidade dos países envolvidos e como esse processo germinou o nascimento de outros conflitos posteriores neste mesmo continente. Então, vamos interpretar assim: o crescimento, mas também um processo de declínio do capitalismo nos países ocidentais durante as primeiras décadas do século XX. E, com isso, reconhecer situações que andam em conformidade com os fatos históricos, que serão mencionados adiante. Então, pessoal, vamos lá? Bem, devemos considerar que na aula de hoje, que tanto a situação de decadência como o processo de hegemonia que o capitalismo exercerá em sua atuação socioeconômica se encontram aqui circunstanciados pelas condições históricas, principalmente ao nos referirmos ao mundo depois da Primeira Guerra Mundial. E por que a Primeira Guerra Mundial, professor? Bom, antes de mais nada, é porque a partir da Primeira Guerra Mundial, as relações econômicas vão conhecer uma nova reconfiguração em suas relações de mercado. Vamos explorar um pouco melhor essa questão daqui a pouco. Por enquanto, vamos adentrar um pouco na história recente do capitalismo e construir algumas considerações que se mostram mais pertinentes em relação ao tema abordado. Deve-se aqui levar em consideração que o sistema econômico capitalista não pode ser interpretado como um modelo econômico criado de uma hora para outra, de forma automática dentro da sociedade. Sua complexidade reside no fato que os efeitos das relações capitalistas só podem ser compreendidos dentro de uma leitura histórica. Pois, vamos considerar aqui as circunstâncias no contexto, as verdadeiras responsáveis por determinar transformações no interior desse modelo socioeconômico. Entre as características básicas do sistema econômico capitalista, podemos compreender que ele está baseado no princípio da propriedade privada, que permite que alguém adquira meios de produção, partindo como objetivo o lucro, no qual os trabalhadores não participam, pois eles receberiam assim um salário determinado pelo dono desses meios de produção, em troca de sua força de trabalho. E que toda essa relação deve seguir como regra a lei do mercado, ou seja, a lei da oferta e da procura, que funciona da seguinte forma: se houver mais oferta do que procura, os preços tendem a cair. Se houver mais procura do que a oferta, os preços tendem a subir. Essa lei é a essência da economia de mercado capitalista. A partir de suas características,
alguns historiadores realizam a leitura em que o capitalismo está sujeito a períodos cíclicos de ascensão e declínio, que podem ser interpretados como o natural esgotamento de sua capacidade produtiva ou em uma oferta que esteja em desajuste com a demanda. E um exemplo que pode demonstrar de forma mais clara essa perspectiva foi a crise econômica de 1873, lá no finalzinho do século XIX, bem após a Segunda Revolução Industrial. As empresas começaram a apresentar um surto de crescimento produtivo inesperado, graças à presença de novas tecnologias dentro do aparato produtivo. Porém, passaram a ganhar menos do que ganhavam anteriormente e, consequentemente, tiveram que reduzir a sua produção, já que entre 1873 e 1895, a Europa e os Estados Unidos atravessaram um período de crise econômica que seria superado a partir de uma ação imperialista neocolonial que reajustou a capacidade produtiva das empresas em relação aos mercados consumidores, que seriam conquistados em outros continentes. Bem, pessoal, ao voltarmos para a primeira metade do século XX, mais precisamente após a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, podemos realizar uma análise em relação ao contexto econômico da sociedade europeia e americana, que vão exercer posições bem diferentes em relação ao quadro compreendido anterior à guerra, pois a natureza de suas relações vão se alterar de formas antagônicas, já que podemos visualizar uma óbvia retração da economia europeia por meio dos sérios prejuízos causados pelo esforço de guerra. Porém, em contrapartida, teremos uma rápida expansão econômica dos Estados Unidos, por conseguirem elevar a sua capacidade produtiva em relação ao fornecimento de suprimentos, materiais bélicos e empréstimos aos países europeus beligerantes. Alguns aspectos nos ajudam a entender melhor o protagonismo dos Estados Unidos no cenário internacional, como, por exemplo, mais da metade da produção industrial do mundo se concentrava no seu território. Entre 1880 e 1920, veio cerca de 40 milhões de europeus de regiões empobrecidas desse continente. Em 1929, os Estados Unidos já possuíam uma capacidade industrial 4 vezes maior que a Alemanha e 6 vezes maior do que a Inglaterra, recebendo, assim, eventualmente, um retorno financeiro determinante para a sua concentração de capitais, que possibilitaram esse protagonismo, que iria se refletir na sua atuação durante o século XX e XXI. A partir de sua concentração de capitais, que percorre tanto o final do século XIX como o começo do século XX, podemos ter uma clareza maior sobre a interpretação que pode ser feita a partir do contexto apresentado, justificando, assim, um dos momentos mais prósperos conhecidos na história dos Estados Unidos, que foram os anos 20, no qual, entre suas características principais, destacam-se o American Way of Life, ou estilo de vida americano, que era amparado pela situação de bem-estar econômico que desfrutavam os norte-americanos. Podemos considerar algumas características significativas presentes na década de 20, como, por exemplo, a criação estratégica da divisão do trabalho em tarefas mais simples e repetitivas, que seria entendido como Taylorismo, pelo teórico Frederick Taylor, que favorecerá uma produção industrial mais eficiente e intensiva, e o desenvolvimento da indústria cinematográfica de Hollywood, com a propagação do ideal do estilo de vida americano. Temos aqui o cinema mudo de Charles Chaplin,
o jazz de Louis Armstrong, a literatura de Scott Fitzgerald, que passam a serem consideradas marcas registradas da culturalidade americana nos anos 20. A criação da Lei Volstead, em 1920, ou Lei Seca, vai proibir a fabricação, venda ou transporte de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos, porém, ela irá fracassar. E temos também a expansão do crime organizado por causa da produção ilegal das bebidas alcoólicas, assim como o aumento das lutas sangrentas pelo controle do território, no qual se tornou símbolo o gangster Al Capone. Ao compreendermos uma facilidade de aquisição de bens e serviços pelas famílias americanas na época, os anos 20 representavam, assim, uma mistura de prosperidade que também unia intolerância, de um moralismo suspeito e um bem-estar superficial. Porém, pessoal, toda a euforia dos felizes anos 20, vivenciados durante toda a década nos Estados Unidos, se esvaíram em um golpe abrupto no dia 24 de outubro de 1929, também conhecido como Quinta-feira Negra, onde ocorrerá o crash da Bolsa de Valores de Wall Street em Nova York. Pessoal, vejam bem, os presidentes que estiveram à frente do governo americano durante os anos 20 apresentavam uma tendência fortemente liberal, representados por meio de uma frase muito conhecida em suas campanhas políticas, que era menos governo nos negócios e mais negócios no governo, em um período no qual houve uma grande liberdade econômica para a atuação das empresas americanas. Essa liberdade de atuação das empresas americanas não permitiu que se realizasse uma leitura do comportamento do mercado global durante esse contexto, que estava se reconfigurando durante os anos 20, com a recuperação econômica dos países europeus afetados pela Primeira Guerra Mundial. É nessa perspectiva que podemos explicar a crise econômica de 1929, já que ela pode se caracterizar como uma crise de superprodução, onde se produziu de forma mais intensa e acelerada, sem ao menos levar em consideração a capacidade que o mercado tinha de absorver tal processo produtivo, determinando uma desvalorização dos produtos no mercado, ao levar o endividamento das empresas e estas, por sua vez, arrastariam todo o sistema bancário norte-americano para uma falência coletiva. Dentre as consequências diretas da crise econômica de 1929, presenciaremos desemprego em massa, ocasionada pela falência de grandes polos empresariais que controlavam boa parte do aparato industrial americano, falência de milhares de empresas e bancos americanos e pobreza generalizada que assolou grande parte da população americana, que viviam agora de políticas assistencialistas promovidas pelo governo. É nesse contexto que a nação americana assistirá um cenário de depressão econômica, que só irá se regularizar com a Segunda Guerra Mundial. No plano externo, a crise econômica de 1929 ocasionou, assim, a chamada Grande Depressão, que fora um período posterior à crise de 29, no qual a economia mundial entrou em um período de recessão, pois os efeitos da crise no mercado internacional podem ser compreendidos como um efeito dominó, atingindo todos os países conectados pelo mercado. Esse período de depressão econômica irá sugar a vitalidade econômica dos países, principalmente os países europeus, que estavam ensaiando uma recuperação econômica, determinando assim efeitos devastadores para a população, que começarão com isso a flertar com regimes políticos com características cada vez mais autoritárias, como é o caso, por exemplo, do nazifascismo.
A única exceção de um país que não foi atingido pelos efeitos da crise econômica de 1929 foi a União Soviética, pois ela possuía uma economia planificada sobre a gerência do Estado soviético, estando ela, assim, desvinculada com as oscilações e incertezas do mercado internacional. Bem, pessoal, na aula de hoje conseguimos compreender um pouco melhor sobre o processo de crescimento econômico acelerado que possuiu o capitalismo desde a segunda metade do século XIX, mas também evidenciamos as suas fragilidades na composição de um sistema econômico baseado na livre atuação do mercado, que irá proporcionar aos Estados Unidos, após a Primeira Guerra Mundial, um cenário de hegemonia, ao se consagrar como principal potência econômica, e como esse período de hegemonia irá se transformar em um período de incertezas após a crise de 29. Por meio de uma análise histórica ao contexto dos anos dourados americanos, como é interpretada a década de 20, vamos compreender a criação do conceito American Way of Life, ou estilo de vida americano, muito baseado no consumismo, como algo capaz de atender às necessidades da humanidade. E logo, a década de 20 e o seu crescimento econômico acelerado impossibilitará uma leitura muito mais precisa das complexidades externas que levaram o seu declínio. Esse pode ser visualizado a partir da crise econômica de 1929, que irá determinar para os Estados Unidos e outras nações liberais no mundo um cenário de complexidades e incertezas que irão favorecer a elevação política de grupos considerados extremistas, com ações mais enérgicas no controle do Estado, já que a liberdade excessiva foi interpretada como o principal fator que direcionou a crise de 1929. Bom, galera, não deixem de acompanhar o Guia do Estudante para uma compreensão mais ampla do assunto. E não deixem de escutar o podcast para uma síntese sobre essa videoaula. Eu vou encerrando por aqui. Foi muito bom estar com vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.